Bom dia, meu nome é Murilo, sou professor de filosofia, também criador do Círculo Filhos d'Alva, e eu estava falando um pouco sobre tarô. Quem disse que tarô não pode ser usado de forma filosófica? Quem disse que tarô é só esoterismo, é só misticismo? Na verdade não é misticismo, não se baseia só em misticismo, mas é também um instrumento de linguagem, um instrumento de linguagem simbólica, que ajuda a gente a acessar as informações do nosso subconsciente. Nos vídeos anteriores eu falei sobre os arcanos até o arcano 6. O arcano 6, que é o arcano dos enamorados. O arcano que fala sobre o equilíbrio. O equilíbrio que a gente precisa em todas as coisas. A gente tem a mania de ter um pensamento dualista, baseado no maniqueísmo. Maniqueísmo que se baseia em bem e mal, em que afirma que uma coisa é boa e outra coisa é má. Só que, na verdade, essa percepção dual das coisas, ela não é uma percepção realista, é uma percepção obsessiva, porque a gente acaba se focando em uma parte da realidade e acaba ignorando a outra parte da realidade. A gente, por exemplo, se a gente desejar só o bem, a gente vai acabar se perdendo, se desequilibrando no excesso do bem, e isso vai trazer o mal, isso vai se transformar em mal. Isso de forma inevitável, não há como evitar isso, porque todas as coisas são duais, existe a dualidade em tudo. O que é alto é relacionado ao baixo, e o que é escuro é relacionado ao claro, o que é grande é relacionado ao pequeno. E tudo na nossa realidade funciona dessa maneira. E isso é o que a Carta dos Enamorados, do vídeo anterior dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, fala. A minha intenção nessa sequência de vídeos é trazer uma linguagem iniciática, baseada no tarô, que é uma tradição antiga. A gente não tem noção exata de quando foi originado o tarô, tanto porque a tradição que nós usamos, a principal forma de tarô que nós usamos atualmente, ela é baseada em um sistema de linguagem alfabético. Então, cada carta, na realidade, é como se ela fosse uma letra de um alfabeto, e essas letras, elas têm por si só um significado, e além disso, elas se combinando entre si, formam novos significados. E isso também a gente consegue associar ao conceito de alquimia, porque está ligado à transformação das coisas. O universo é feito de transformação, como diria Heráclito, em que não se banha no mesmo rio duas vezes, porque ele está sempre fluindo. Então tudo está em movimento. Mas também temos consciência, ao observar a realidade, de que o movimento em si é algo permanente. Então o próprio movimento das coisas, o fluxo das coisas, é algo permanente. E por ser algo permanente, então nós temos aí as duas polaridades unidas, os dois opostos unidos. A gente tem a permanência, que foi pregada por Parmênides, pré-socrático, e também a mudança, a transformação, pregada por Heráclito. Então, ao invés de nós colocarmos um contra o outro, os pensadores que pensam de formas opostas, um pensa que as coisas são todas permanentes, e o outro pensava que as coisas eram todas movimento. Quando na realidade, ambas as coisas estão todas unidas nesse processo de movimento permanente. Por exemplo, a nossa respiração. A gente está continuamente respirando. E é um processo permanente. É um movimento permanente. A Lua
está sempre se movimentando no céu por conta do movimento da Terra. Independente do movimento ser da Lua ou da Terra, porque, na verdade, o movimento surge como uma relação entre ambos, assim como a permanência deste movimento surge como uma relação entre ambos. Então, a permanência do movimento é, de fato, a relatividade, a relação que há entre as coisas, que é uma relação de movimento permanente. Porque todas as coisas estão envelhecendo e, ao mesmo tempo, sendo renovadas. Isso por conta das polaridades que há no universo, dessas forças duais, que não se resumem em simples maniqueísmo, mas elas também têm uma síntese que unifica essas polaridades, e é exatamente o que o arcano 6 do tarô nos mostra com os seus elementos simbólicos. Um casal, por exemplo, com o elemento terceiro que os une, que é a relação entre ambos. A relação entre os opostos é um terceiro elemento. E esse terceiro elemento que faz a síntese. Agora eu quero falar um pouquinho do próximo arcano. O próximo arcano do tarô é o carro. O carro, a gente tem um desenho de um carro com duas esfinges que puxam esse carro. Cada esfinge de uma cor. E a gente tem então nesses dois desenhos aqui expressos a dualidade. A dualidade que estava no equilíbrio do arcano anterior, do 6 dos enamorados. E é com esse equilíbrio que nós alcançamos o quê? O terceiro elemento, que é a síntese. Então, ao invés de ser simples movimento ou simples permanência, nós temos então a síntese, que é o movimento permanente. Esse movimento permanente que faz a vida em si. E para que haja esse movimento permanente, ou seja, uma estabilidade do movimento que vem do equilíbrio, é como um carro. É como um carro que se movimenta. Porque o carro ele está se movimentando. Mas ao mesmo tempo em que ele se desloca, se movimenta, ele também mantém um lugar local de estabilidade para aquele que está conduzindo o carro, para quem está dirigindo o carro, para quem está dentro do carro. Este movimento permanente guiado então pelo motorista. O motorista então ele vai guiar as duas esfinges, a dualidade que move o carro. A gente pode fazer uma analogia, porque todo o pensamento filosófico relacionado ao tarô vai vir das analogias, do pensamento analógico. Então, a gente olhar as coisas separadas, isso é uma carta, isso é um isqueiro, isso é uma caneca. Então, isso são pensamentos digitais. A gente está digitalizando o pensamento. Por quê? Porque a gente está separando as coisas. Separando as coisas, assim quando a gente digita. Quando a gente faz a analogia das coisas, então a gente vai relacionar uma coisa a outra. Então a gente não vai separar as coisas. É o que eu pretendo fazer com o pensamento de Heráclito, do movimento, e o pensamento de Parmênides, que é a estabilidade. Fazer a relação entre ambos e formar uma síntese, que é o movimento permanente. O movimento permanente do carro. Do carro que é analogamente ao nosso corpo. O nosso corpo ele está em movimento constante. O sangue está fluindo, o ar está sendo trocado, as nossas células estão sendo multiplicando e morrendo, nosso metabolismo está trabalhando, a alimentação entra e ela sai através da evacuação, os líquidos que a gente ingere são absorvidos e depois eles são eliminados através da urina, da micção. Então nós percebemos que nosso corpo é um carro, nosso corpo é um veículo. E o arcano do carro tem o número 7. Número 7 também análogo
ao arco-íris, por exemplo, que possui as principais, de forma visível, as principais 7 cores. Ou então uma escala musical, por exemplo. A escala musical contém 7 notas. Então nós temos aí o quê? Por exemplo, uma escala, nós temos também movimento permanente. Porque uma escala ela tem um tom. Ela se limita a um tom. Por exemplo, a escala de Dó. Ou a escala de Ré. Ou a escala de Mi. Então nós limitamos a um tom a escala. Temos então a permanência da limitação dela em um tom. Porém, dentro desse tom, nós temos também as 12 notas cromáticas, e dentro dessas 12 notas cromáticas, nós temos a escala diatônica das 7 notas. Então, dentro deste tom estável, aparentemente estável, nós temos a mudança das 7 notas, a variação. Então, nós temos aí também a mudança permanente. Assim como nas filosofias orientais, nossos 7 chakras são como as 7 notas. Nós temos o nosso tom, nossa identidade, nossa característica essencial. Mas nós também mudamos, também nos transformamos conforme a nossa característica essencial, conforme o nosso tom, conforme a nossa tonalidade. A gente consegue desenvolver e expressar a variação que há dentro que é estável. Isso de acordo com o movimento que o carro pode fazer. Então, as expressões do nosso corpo, a nossa voz, nossos gestos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nos expressamos, como conversamos, como agimos no mundo, tudo isso está ligado ao movimento do nosso carro, movimento do nosso veículo, o nosso avatar. Porque a nossa consciência, ela vem do nosso eu, do nosso ego. Isso a gente vai ver na psicologia. Com Freud, id, ego e superego. O id como inconsciente, o ego como eu, consciente, e o superego como um coletivo supraconsciente. Então a nossa consciência do eu, como ego, é como o motorista do carro, motorista do veículo, que é como um músico que toca um instrumento. Então ele pode executar múltiplas melodias, múltiplas notas, diferentes harmonias, utilizando o mesmo instrumento, se adaptando então à música que está sendo executada no ambiente. O músico, ele tem liberdade de improvisar, como no jazz, por exemplo. No jazz ele pode tocar fora da padronização da melodia do jazz. Mas ele não vai sair do tom. Ele mantém a tonalidade. E com isso ele tem liberdade de se movimentar dentro do que é estável. E entra também aquela dúvida que a gente tem da liberdade, do livre-arbítrio. Será que livre-arbítrio existe? Mas a gente tem tantas imposições, tantas limitações, mas através dessas limitações nós temos o movimento. Porque na realidade essas limitações são limitações apenas quando não temos conhecimento do uso delas. Porque essas limitações, entre aspas, são na verdade delimitações que ordenam. Então são como as notas que são ordenadas. E isso é que traz a harmonia. Graças a essa delimitação das notas. Delimitação que vai separar de forma ordenada, separar de forma harmônica, possibilitando então a liberdade dentro daquilo que é limitado. Então, graças à limitação, nós temos a liberdade. Assim como uma sociedade, por exemplo.
Diferentes culturas, diferentes épocas, em diferentes locais, têm diferentes formas de convivência, diferentes limitações sociais. Mas são através dessas limitações sociais que a gente consegue então ter a liberdade. Porque se nós compreendemos e agimos dentro das limitações, então nós conseguimos agir com liberdade, sem resistência. E quando nós tentamos ultrapassar essas limitações, tentamos ultrapassar as delimitações, ultrapassar aquilo que está limitando, é no momento então que surge a resistência. E nesse momento que surge a resistência é que a liberdade acaba. Porém, o movimento sem a resistência é um movimento harmônico, é um movimento livre. E aí então que o livre-arbítrio realmente funciona. Através do conhecimento do nosso carro, do conhecimento do nosso veículo. Conhecendo, compreendendo, aprendendo a utilizar de forma correta o nosso veículo, nós temos então o livre-arbítrio. Podemos utilizar o livre-arbítrio. E não ficaremos limitados, mas delimitados, o que traz ordem e não caos. E é exatamente essa oposição ao caos que é a ordem, a libertação